Programa TVK. Um oferecimento. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota. Morarte. Stella Ayub Banqueteria. Por quilo, restaurante self-service. Taust, faz toda a diferença. Na sua Interativa TV, no TVK, esta semana a psicóloga, terapeuta sexual, doutora Osmeire Tobias, uma figura que sempre colabora com a sua inteligência, com a sua participação aqui na Interativa TV, na Rádio Ipanema, no Jornal Ipanema. Doutora Osmeire, é um prazer revê-la, né? E sempre a senhora dando esta aula, discutindo esses temas tão inquietantes e tão importantes para a vida das pessoas, das relações humanas. É um prazer tê-la aqui novamente. Eu que agradeço novamente o convite de estar aqui com vocês. Eu vou provocar a senhora em dizer que a questão das uniões, e nós tivemos recentemente no Jornal Ipanema, no Rio de Janeiro, um casal, né, um homem que se uniu a duas mulheres. E nós sabemos que esta prática tem, na verdade, pessoas que vivenciam essas relações a três, ou saem da monogamia e entram e vivem a poligamia, aliás, que é a monogamia me parece inventada pelo judaísmo cristão, que muda a história da humanidade, porque em várias sociedades nós vivemos a poligamia. Como é que a senhora encara esse tema? Como é que a sociedade vem vivenciando, que já é uma realidade, né? No caso da união civil entre pessoas do mesmo sexo, durante muitos anos, muitas nações se debateram contra, já é uma realidade ao longo deste planeta, de muitas, inclusive no Brasil. Este é um tema inquietante e isso acaba batendo na porta dos consultórios? Com certeza. Tudo que é novo causa um certo impacto. E não que seja novo... Novo, é isso que eu ia lhe provocar, não é tão novo assim. Exato, eu já imaginei. Não é comum, né? O que não é conhecido e muitas vezes acredita-se que não está dominado, controlado, traz uma angústia muito grande para o ser humano, seja a mínima que for. Na verdade, o que acontece é como antigamente, a história da união homossexual. Antigamente, há 10 anos atrás, tinha esse burburinho em relação a esse assunto, a esta união. Até que, de repente, vai havendo uma certa acomodação, eu prefiro usar esta palavra, e se respeitando, quem gosta disso, quem gosta daquilo, cada um respeitando o espaço do outro, ninguém pode dizer nada. E a mesma coisa acontece em relação agora a essa novidade, quer dizer, a novidade é que está começando a vir à tona, tem até né? um filme que a Regina Casé representa um caso real no Nordeste brasileiro, no sertão brasileiro, em que uma mulher tem 3 maridos, né, e filhos. Isso é uma história real. E o que é comum, geralmente... E não é uma Gisele Bündchen. Exatamente. Então, cheia de curvas da Estrada de Santos. Pois é uma senhora. Então, para a gente poder realmente trazer, né, o quanto o ser humano é humano. O olhar que cada um lança para o que é padrão de beleza, então, juntando um pouquinho, fazendo um link com aquela questão do pensar. Nós somos formatados, mais ou menos, a pensar que alguns padrões de beleza, de mulher e de homem, é de um jeito ou de outro. De comportamento sexual. De comportamento sexual, de escolha, opção sexual, como cada um queira chamar. Orientação sexual. No entanto, bem diz a música, cada um sabe a delícia e a dor de ser o que é. Então, assim, eu penso como alguém que trabalha com a imparcialidade... Ou é melhor ser a metamorfose ambulante, como diria o Raul Seixas. Pois é. Mas o que eu penso que é assim, a novidade, ela começa a aparecer, mas os consultórios, o meu, pelo menos, na minha área, há muito tempo eu recebo esse tipo de coisa, como recebi há muito tempo atrás, já trabalhando mais de 16 anos. Como é que é trabalhar isso sem julgamento? Veja... Tem gente que tem profissional que se recusa, porque é um limite pessoal, até para o profissional. Sim. Não deveria, mas tem. Então, é como se fosse um sacerdócio. Eu penso assim, eu estava conversando com uma colega sua aqui do trabalho, e eu estava dizendo a ela, o dia que eu desacreditar que o ser humano tem algo muito bom, e muitas vezes o que fica à tona só o que é ruim, eu paro de trabalhar com o ser humano.
Então, eu acredito que essa história de não julgar não deveria ser só do profissional da área de psicologia, do ser humano como um todo. Pode Aprender até, a análise é uma empatia. coisa, julgamento é outra, Sim, né? sim. E empatia é se colocar no lugar do outro. Porque Sim. há muitas pessoas que se preocupam com a vida dos outros, né? Mas ou, eventualmente podem até criticar uma relação, né? Como essa que ainda é incomum na sociedade atual brasileira, no sentido de ter 3 pessoas, de repente, vivendo uma relação, aquelas que tacitamente têm os seus amantes escondidos ou aceitos pela própria relação. Sim. E que julgam eventualmente alguém que verdadeiramente assume uma condição diferente. Então, é isso que eu disse, de repente, porque é difícil a gente comer. Aí eu faço uma pergunta, a senhora passa aqui, qual é o prato de comida que a senhora mais gosta de comer? Deixa-me ver. De verdade, um filé de frango grelhado com bastante salada. Mas a senhora comeria ele todos os dias da sua vida? De jeito algum. Prefiro trocar por um peixe de vez em quando e até uma picanha. Nas relações humanas também a gente não poderia analisar nesse sentido? Não tenha dúvida. Você não tem desejo, o ser humano não tem desejo de comer a picanha, de comer a macarronada, de... Eu estou sendo provocativo, claro, eu quero que se entenda. Mas é o que eu disse, o que vem à tona, o que emerge às vezes é que assusta, mas já estava acontecendo, né? Por exemplo, nos casos de homossexualidade, eram grandes amigos, quem que podia contestar? Até o momento que resolveram deixar isso às claras e até oficializar uma união. Essa relação, que parece que é uma coisa absurda, de repente... Quantos casos já estão assim? É uma grande amiga desse casal. É um grande amigo desse casal. Veja, nós estamos dizendo que é isso que acontece com os casais que têm amigos. Claro que não. Mas eu quero dizer, as coisas podem estar acontecendo da mesma forma, só não estarem sendo expostas. Então aí é um outro crivo de análise, né? Então por que precisa tornar tão as claras? É para chocar? Tem algumas pessoas que fazem até para chocar, mas tem outras que só querem poder ter a liberdade de andar, de ir e vir, de ir a um cinema, de jantar fora, numa situação nova. A culpa? Porque aí existe a religião, aí existe o desejo de algumas pessoas e outras que a religião limita e ela vive aquela religião. E outros que têm fé, mas são agnósticos, acreditam em Deus, mas não seguem religião, até porque mesmo nas lideranças religiosas de qualquer denominação, nós também encontramos os escorregões. Sim, olha, eu costumo usar uma brincadeirinha que tem por aí. Se você não consegue aguentar a brincadeira... Se você não quer brincar, não desce pro play. Não desce por quê? Não, isso parece que é complicado, mas é simples. Não é simplista, é simples. Algumas pessoas, pela sua estrutura de personalidade, pelo seu histórico de vida, pelas suas vivências, não conseguem segurar as pontas quando vai romper um determinado padrão. Estão malucas para descer no play, então, mas assim, não bancam o descer no play. Veja, eu não estou dizendo nem que é certo, nem que é errado. Sim. Eu estou dizendo que algumas pessoas não têm estrutura para isso. E nós temos que respeitar. Então, da mesma forma que aquelas que têm estrutura têm que ser respeitadas. Eu penso que essa é a chave legal dessa história. O respeito, a empatia. Você não gosta, você não aceita, respeite. Contanto que você não invada o espaço do outro e o outro não invada seu espaço, tá tudo bem. E não estamos discutindo o caráter, geral, né? Não, com certeza não. Não é uma questão de moral. O assunto é muito mais delicado, né? As pesquisas sérias mostram que alguns desejos diferentes, vamos colocar dessa forma, já acontece numa mudança entre o 3º e 4º mês, lá quando o genoma sexual vai se desenvolver. Então, não tem muito como a gente dizer, não, você tem que ser assim, você vai ser do outro jeito. Ou você vai ser assim a vida toda. Não é uma questão de certo e errado. Eu penso que é uma questão de que, desde que você respeite a si, respeite ao outro, as coisas poderiam estar melhor até na humanidade, eu penso. Porque senão fica uma guerra de vaidades e de poder e de quem está mais certo e quem está mais errado. E veja que aqui também não estamos discutindo a questão da religião e da religiosidade. Nós estamos falando de ser humano, de sentimento, de pensamento. Afeto. Relações humanas. Relações humanas. Agora, nós vivemos uma sociedade em que, quando o respeito existe, as diferenças, e que se consegue, obviamente, viver essa linha democrática do respeito, parece que nós vamos lentamente evoluindo para uma sociedade global mais justa.
Ou emocionalmente mais equilibrada, eu queria mais acreditar aceita? que sim, porque diante do que eu tenho ouvido e visto, tem como se fosse uma teoria do caos aí, que tu tá perdido, que tu tá... Porém, tem uma boa parte das pessoas fazendo uma força muito grande para mudar esse movimento. E eu penso que é isso mesmo. Nós estamos muito cansados, estamos muito estressados, estamos com crises aqui, crises lá. Mas depende de cada um. Pensar diferente como? Pensar, sentir e agir diferente. Se eu ajo diferente num pequeno mundo onde eu estou, o reflexo que cada um desses irá levar para outros meios e assim sucessivamente, pode fazer uma diferença. Não adianta querer começar a mudar lá em cima, eu tenho que mudar aqui embaixo. Tem muita gente reprimida, muita gente recalcada, julgando o outro e ali numa repressão, se segurando, na verdade. O que acontece muitas vezes, a angústia que tem. Eu vou fazer uma figura de linguagem, a santinha que tem uma prostituta dentro e que ela está ali morrendo de inveja daquela que tem mais relações, que namora, que beija, que está numa balada com... E a outra está ali, a santinha, mas ela na verdade é um vulcão que está... Veja, eu lacrado. vou colocar de uma outra forma. Nós temos alguns Vamos apanhar nas ruas, doutora Osmeire. Nós temos alguns instintos que são involuntários. Se você vê um prato de comida, inclusive bem apresentável, vai te aguçar a fome. O desejo sexual, ele também é um instinto. Você não fala assim, nossa, vou olhar para aquela pessoa desejar. E não vou desejar, porque não podemos nesse momento pecado. usar outro nome aqui, outra referência. Quando você vê, você já sentiu. Agora, nós somos livres e temos uma inteligência, uma cognição muito apurada e só não utilizamos muito dela para fazermos escolhas. Eu posso sentir a fome e não sair correndo comer. Mas é uma questão de decisão. Sim, de escolhas, mas, como eu disse, de escolhas que deveriam ser um pouco mais conscientes. Porque gente muitas vezes... normalmente é neurótica. Não necessariamente, mas que caminha muito rápido. Para isso caminha. Porque tudo que é muito represado... Não pode. Mas um dia menos dia vai romper as comportas. E aí eu prefiro uma água vazando devagarinho do que quando rompe. Se não rompe, é um infarte, é a doença, exatamente, o nosso é corpo, a depressão. Sim, o nosso corpo começa a gritar. As teorias dizem, teorias muito sérias, por exemplo, para as mulheres que têm uma vida sexual ativa e, olha lá, prazerosa, por mais tempo, elas vão ter menos problema de climatério, menopausa. Por que isso? Tem porque bom humor. o corpo... Exatamente. Agora, não só as mulheres, os homens também. O ser humano, como eu falei, se ele souber exercer de uma forma consciente e... Com sabedoria para si mesmo e ao próximo, ele vai exercer essa sexualidade de uma forma saudável, só vai trazer bem-estar. Mais amor. Também. Mais amor. Muito bem, nós estamos com a terapeuta sexual, psicóloga competentíssima, doutora Osmeire Tobias, que é a convidada do nosso TVK nesta semana. Voltamos já falando com você aqui na Interativa TV, 24 da NET, Itapetininga, Sorocaba, Votorantim. Carro com padrão Toyota é assim, melhor manutenção, melhor valor de revenda, mais clientes satisfeitos. E feirão de fábrica com padrão Toyota é assim, imperdível. Em toda a rede de concessionárias Toyota, seu usado vale 100% da tabela FIP na troca pelo Etios e Corolla 0 km. E mais, toda a linha Etios 2016 com taxa zero e Corolla automático a partir de R$ 79.990. Aproveite e venha conhecer as novas Hilux e SW4 2016. Corra, é só neste fim de semana na rede de concessionárias Toyota. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing.
fazendo aniversário e o grande presente é você. Promoção Taust Você, esta amizade vale ouro. São 200 mil reais divididos em 40 prêmios de 5 mil reais em certificados de barras de ouro. São muitas chances de ganhar. Participe, cadastre-se no nosso site e boa sorte. Uma amizade como esta vale ouro. Taust, há 25 anos fazendo toda a diferença. Esta semana eu recebo no nosso TVK, na Interativa TV, 24 da NET, e você pode acompanhar na nossa fanpage, Interativa TV. Nós temos os programas que você pode assistir no horário que desejar, também no YouTube, o nosso canal, que você encontra aqui nos caracteres da nossa Interativa TV, 24 da NET, que agora está também na cidade de Itapetininga. Um abraço a Itapetininga, cidade valorosa aqui da nossa região metropolitana, de muita história, muita tradição. O pessoal do DERAC de Itapetininga, um grande time, fez história aqui na região de Sorocaba por muitos anos. Quero mandar um abraço também aos nossos queridos telespectadores de Votorantim e de Sorocaba, que nós já completamos mais de um ano. Quero mandar um grande abraço para o nosso parceiro Hermes Elias de Moura, para Thaís Romão, que são grandes parceiros nesse projeto aqui da Interativa TV. Eu recebo a semana, novamente falando muito bem, da querida Osmeire Tobias, que é terapeuta, psicóloga, e essa especialidade na terapia sexual é algo muito inquietante. Ela é uma das grandes especialistas aqui na cidade de Sorocaba. E eu gostaria de abordar, eu sei que todo ano você, mesmo a gente indo depois para a questão da sexualidade, você escolhe um tema central. Sim. Né? E o tema central esse ano do teu trabalho, aliás, você tem da palestra, você foi no Banco de Olhos a semana passada, semana de enfermagem e outros encontros que você tem realizado. Você está falando sobre a força do pensamento em nosso favor, é isso? É nesta linha? Sim, exatamente. Se a gente parte do princípio que tudo começa e termina no nosso pensamento, conforme eu formulo esse pensamento, eu começo a ter a sensação, eu começo a sentir. Logo, as minhas atitudes vão vir desse pensamento, eu sinto e vou agir. A ideia é que nós temos uma cognição extremamente capaz e nós não potencializamos muito disso. Assim como nós, por exemplo, um exemplo muito típico é, por exemplo, eu não estou grávida, não vejo nenhuma mulher grávida. De repente eu engravido, todo mundo está grávido, porque é o foco que eu estou lançando. É mesmo na publicidade, se eu não tenho criança, eu não vejo propaganda de berçário. Falar, eu nunca vi propaganda daquele berçário, porque eu não tenho interesse naquele produto. Então, exatamente, então esse é um exemplo do que a nossa mente, o nosso pensar ela filtra. Mas também se não filtrasse, a gente não aguentaria. A gente não aguentaria. Ótimo, mas se isso existe desse lado, então a gente entende que nós podemos usar o pensar a nosso favor. Como é usar o pensar a nosso favor? É dar contrapartidas positivas, porque o mecanismo de defesa que nós temos é ter a sensação do pensamento ruim. Por exemplo, o pessimista, ele abre uma garagem cheia para arrumar, fecha a garagem e diz, não vou conseguir arrumar isso nunca. Um otimista, pensando de uma forma otimista, ele abre a garagem. O que vocês acreditam? Que ele fecha ou que ele mantém aberta? Então vamos dar um exemplo. O otimista, ele vai no baile, olha as moças, ele vê a mais bonita e ele fala, o pessimista, não é pra mim. E o otimista vai no baile, vai olhar para a menina mais bonita do baile e falar, vou conquistar. Então aí é que está a grande diferença. Gostei do seu exemplo. Gostou? Porque seria da garagem. O otimista... Vamos sair da garagem. O otimista vai olhar e vai dizer, também, não é pra mim. Só que o pessimista disse não é para mim e foi embora. O otimista, ele vai olhar e vai dizer, não é para mim. Mas ele vai refazer esse pensamento e vai dizer, só tem um jeito de eu saber se não é para mim. O não eu já tenho. Eu vou tentar. Claro. Então, essa é a mudança de pensar. Parece uma coisa simplista, mas não é. Essa é a grande sacada. Viver não é tão difícil, mas dá trabalho pensar. Thomas Edison dizia isso, que ele conseguiu descobrir mais de 10 mil maneiras de como não fazer. Aí ele achou uma que dava certo. Mas veja que mais de 10 mil maneiras como não deu certo. Mas ele tentou, ele pensou, ele foi atrás. Nós existimos muito fácil. E aí vou voltar no relacionamento, usando essa mesma linha de pensamento que é o seu trabalho, usando a mente em nosso favor, né? Não desistir. E aí eu quero defender, até no último dia 13,
Aliás, no dia 13, nós estamos gravando esse programa no dia 13, 1966, 2016, meu pai faleceu há 2 anos atrás, eles estariam completando neste dia, nesta sexta-feira 13, 50 anos de casado. Né? É numa outra geração, talvez outros casais não durassem tanto tempo, as mulheres aceitavam determinados erros do marido em relação a afeto, em relação aos seus pulos, enfim, isso tudo era muito aceito numa sociedade antiga. Hoje é difícil você ver uniões de 50 anos. Mas aí eu li um artigo interessante do Arnaldo Jabor, né, que é estar casado não com a mesma, com a mesma pessoa, mas assim, quando nós casamos lá atrás e depois de alguns anos ou até no ano seguinte, nós não somos mais os mesmos. Então assim, dá para casar com a mesma pessoa várias vezes? É isso que eu queria defender. Sim, até me arrepia. É possível, não é possível? Sim, porque veja... Como... A gente fala em casamento com três, a gente fala em união civil do mesmo sexo, mas eu quero defender aqui este princípio. Olha que legal isso. Dá para casar com a mesma pessoa renovada e se renovando. Não acredite que dá para casar com aquela mesma pessoa que você conheceu há 10, 20, 30, 40, porque 50, você já não vai ser a mesma pessoa. Porque você também não é o mesmo. Então, olha aí de novo. Se a gente consegue mudar a forma de pensar, a gente consegue quebrar alguns conceitos, reconstruir outros. Nós estamos falando de conceitos, nós estamos falando de princípios. Princípios a gente não quebra. Mas a gente pode rever, pode reformular, fortalecer o afeto. E, em especial, reconstruir o afeto. E o desejo, 50 anos? Como é que a gente faz? Vai na doutora Osmeire, compra artigos diferentes. Como é que a gente pimenta essa relação? Então, aí é que tá. Como é que esse novo casamento, doutora Osmeire? Então, mas nos dê a receita? Não, eu não tenho a receita, mas eu tenho ajudado, eu acredito, nesses anos, a que algumas pessoas construam as suas. Não é? Claro. Porque é mais fácil eu ver todos os defeitos, as coisas ruins daquela pessoa, porque elas vão ficando cada vez mais escancaradas. E as nossas também. Claro. Mas é tão difícil. Um pouquinho de decepção, né? Sim. Você vai falar, até porque ficaria muito monótono, né? também. Ninguém ia gostar de uma relação só linear. Mas eu quero dizer que a construção de um relacionamento saudável, não perfeito, não 100% maravilhoso, saudável, vai ter alguns percalços que tem que brigar, não pode perder a vontade de brigar, né? Tem que todo dia pensar como eu gostaria de ser tratado. Ofereça isso. Surpreender com a massagem no pé, com o chá no dia frio. Sim. Não é só o sexo, mas é essa questão Ao contrário, de fazer diferente. É que a sexualidade é muito mais do que genitálias. Quer dizer que aquilo assim, que vai acontecer talvez à noite, no horário de preferência do casal, ele começa muito tempo atrás. Muito antes, as preliminares das já mandando um WhatsApp, provocando de manhã no trabalho. Mas aí é que tá. Esta provocação não necessariamente tem que ser de cunho sexual. Olha aí, essa é a grande sacada. De repente eu dizer, poxa, hoje de manhã, só de acordar e te ver do meu lado, não precisa nem da rosa, também seria bom. Mas só de te ver do meu lado e dizer, poxa, não estou sozinho, acordei com alguém hoje, foi tão gostoso. E falar isso para a pessoa, né? Pode até usar o recurso de mandar, mas se falar ao pé do ouvido, melhor ainda. À noite prometerá muito meio mais. Meio Felícia, aquela coisa do beijinho, beijinho, beijinho sem parar. Sim. Quem nunca beija, né? E outra coisa, nós não temos uma educação sexual, né? A educação sexual... É proibido, né? E ela consegue mostrar que o playground é maior. Não é só genitália. É a paisagem toda, né? Sim. É um cenário muito mais amplo. Eu uma vez escrevi para o Ipanema mesmo e depois fiz uma palestra da importância das preliminares, encheu o auditório. Aí todo mundo se decepcionou, porque acreditava que eu ia dar realmente algumas receitas. E eu comecei a falar justamente... Até a senhora tinha algumas receitas, né? Até tinha. A ideia é justamente o quanto é importante um bom dia, uma boa tarde, um olhar, um abraço... E diferente, né? E que nem seja, como eu disse, necessariamente com cunho sexual. Mas isso aguça os sentidos. Quando as pessoas me dizem, eu deveria colocar um filme para apimentar minha relação, digo, sim, mas não coloque o pornográfico, coloque o erótico.
o pornográfico dá uma dimensão para as pessoas que, né, aquilo tem que ser daquele jeito. Porque e a o erótico música... eleva a fantasia a pensar. E uma a música? Ah, mas também Sim. música muito romântica rola? Não necessariamente precisa ser romântica. Pode mas começar precisa romântica e ser uma terminar num deep house. Não, ao contrário. Pode ser uma música que dê uma energia boa. Esqueça o nome fluxo. agora. Mas tem algumas músicas que quando eu estou dirigindo e ouvindo... lounge, uma coisa... Me dá uma energia de vida muito boa. Então, a história de pensar diferente é essa. A primeira dica é aprender a respirar antes de tomar qualquer mínima atitude. Muda a forma de pensar. A outra é justamente essa. Busque coisas positivas, busque músicas de bom astral. Isto muda a nossa forma de sentir. Assim como o contrário acontece. Coloca uma música lá, daquelas bem deprês, bem uns termos aí que se usa nas músicas sertanejas. De repente colocar Alcione, né? Sofrência, né? Sofrência. Ai, não rola. E você quer ficar bem? Não vai, né? Para com isso, né? Você procura Coisinha e depois mais não quer up. achar. Ouve Ipanema. Ouve Ipanema. Com certeza. Dona Rosmeire, eu queria no mínimo uns 10 programas e tenho certeza que o telespectador da Interativa também gostaria muito da gente continuar essa conversa. Fica aqui o convite para a gente renovar. Em breve nós vamos estar fazendo um programa ao vivo. Olha que legal. Aí a senhora vai poder estar interagindo no WhatsApp com os nossos telespectadores. Por isso, Interativa TV. Né? Eu quero realmente agradecer a sua colaboração, me desculpar quanto às provocações, entender que é sempre muito respeito. Nós fazemos, obviamente, dentro de uma linha que vai num limite para que a gente possa refletir, olhar todos os lados da questão, uma sociedade com respeito, com tolerância, sem agressões de lado a lado. E tenha certeza que a sua colaboração é enorme nesse sentido quando participa aqui da Interativa TV, quando dá esse teu testemunho, né, na Rádio Ipanema, no Jornal Ipanema, nas nossas redes sociais e, obviamente, aqui com imagem, som e essa figura fantástica, bela, simpática, aqui na nossa Interativa TV. Muito obrigado. Eu que agradeço muito e vou pedir para vocês visitarem a minha página, porque nós temos um grupo sendo formado para trabalharmos exatamente essa questão do pensar, exercitando o pensar positivo. Visitem e aí não é só no relacionamento, né? É em tudo. São todas qual é a as página? áreas, a gente vai pôr os caracteres, áreas. mas qual é a página? No Facebook, é só procurar pelo meu nome, tem uma página com o meu Rosmeire nome. Tobias. Rosmeire Tobias. E você vai encontrar lá algumas informações de como é que pode fazer parte desse grupo. No Instagram é Consulmeire. Consulmeire@terra.com.br. Também é um e-mail que as pessoas podem interagir. Pode se comunicar. Às vezes eu demoro um tantinho para responder. Porque está em terapia. Estou em terapia, palestra, mas em eu terapia. sempre dou uma devolutiva para quem me escreve. Mais amor, melhor para a sociedade. Mais amor, mais afeto e mais empatia. Se coloque no lugar do outro. É isso aí. Acompanhe e continue na sua Interativa TV e mais amor para todos nós. Até o próximo programa e até lá. Programa TVK. Um oferecimento. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota. Morarte. Stella Ayub Banqueteria. Por quilo, restaurante self-service. Taust, faz toda a diferença. Rosmeire Tobias, uma figura que sempre colabora com a sua inteligência, com a sua participação aqui na Interativa TV, na Rádio Ipanema, no Jornal Ipanema. Dona Rosmeire, é um prazer revê-la, né? E sempre a senhora dando esta aula, discutindo esses temas tão inquietantes e tão importantes para a vida das pessoas, das relações humanas. É um prazer tê-la aqui novamente. Eu que agradeço novamente o convite de estar aqui com vocês. Eu vou provocar a senhora em dizer que a questão das uniões, e nós tivemos recentemente no Jornal Ipanema, no Rio de Janeiro, um casal, né, um homem que se uniu a... A história da união é homossexual. Antigamente, há 10 anos atrás, tinha esse burburinho em relação a esse assunto, a esta união. Até que, de repente, vai havendo uma certa acomodação, eu prefiro usar esta palavra, e se respeitando quem gosta disso, quem gosta daquilo, cada um respeitando o espaço do outro, ninguém pode dizer nada. E a mesma coisa acontece em relação agora a essa novidade, quer dizer, a novidade é que está começando a vir à tona, tem até né? um filme que a Regina Casé representa um caso real no Nordeste brasileiro. Já é uma realidade
ao longo deste planeta, inclusive no Brasil. Este é um tema inquietante e isso acaba batendo na porta dos consultórios? Com certeza. Tudo que é novo causa um certo impacto. E não que seja novo... Novo, é isso que eu ia lhe provocar, não é tão novo assim. Exato, eu já imaginei. Não é comum, né? O que não é conhecido e muitas vezes acredita-se que não está dominado, controlado, traz uma angústia muito grande para o ser humano, seja a mínima que for. Na verdade, o que acontece é como antigamente. Duas mulheres, e nós sabemos que esta prática tem, na verdade, pessoas que vivenciam essas relações a três ou saem da monogamia e entram e vivem a poligamia, aliás, que é a monogamia me parece inventada pelo judaísmo cristão, que muda a história da humanidade, porque em várias sociedades nós vivemos a poligamia. Como é que a senhora encara esse tema? Como é que a sociedade vem vivenciando, que já é uma realidade, né? No caso da união civil entre pessoas do mesmo sexo, durante muitos anos, muitas nações se debateram. Programa TVK, um oferecimento. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota. Morarte. Stella Ayub Banqueteria. Por quilo, restaurante self-service. Taust, faz toda a diferença. Na sua Interativa TV, no TVK, esta semana, a psicóloga, terapeuta sexual, doutora Osmeia